Você já parou para refletir seriamente sobre o fato de que, toda vez que você altera o seu comportamento, silencia uma opinião sincera ou escolhe uma roupa que não lhe agrada apenas para se encaixar em um determinado grupo, você está, na prática, pedindo permissão para ser você mesmo? Essa necessidade constante de validação externa funciona como uma algema invisível que o mantém prisioneiro de um tribunal que nunca será satisfeito. Vivemos em uma era de vitrines digitais, onde o valor de um homem parece ser vergonhosamente medido por métricas de vaidade, como curtidas em uma tela, ou pela aprovação efêmera de muitas pessoas que ele, no fundo, nem sequer respeita ou conhece pessoalmente. É uma busca incessante por um aplauso vazio que, em vez de preencher o espírito, apenas aumenta a sensação de isolamento e de fraude interna. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou o maior império do mundo antigo, escreveu em suas meditações algo que soa como um despertar perturbador. Todos nós nos amamos mais do que aos outros, mas nos importamos mais com a opinião dos outros do que com a nossa. Se você parar para analisar essa frase, perceberá que ela descreve a maior e mais ridícula contradição da sua existência. Você valoriza o seu próprio bem-estar acima de tudo, mas entrega as chaves da sua felicidade e da sua autoestima nas mãos de estranhos, permitindo que o julgamento alheio dite como você deve se sentir em relação a si mesmo. Essa é a forma mais sutil e perversa de escravidão, pois ela não acorrenta o seu corpo, mas drena a sua masculinidade, a sua autonomia e a sua paz de espírito de dentro para fora. Neste roteiro, vou te mostrar como a lógica estoica pode quebrar essas correntes psicológicas e devolver a soberania sobre a sua própria vida. Vou demonstrar que a paz que você tanto busca não reside no olhar de aprovação do mundo, mas na solidez do seu próprio caráter. Se você está cansado de viver sob a sombra das expectativas de terceiros e sente que a sua identidade está se diluindo em meio ao ruído da massa, prepare-se para uma libertação radical. O estoicismo não nos ensina a ser arrogantes ou indiferentes ao convívio humano, mas nos ensina a erguer uma barreira inexpugnável entre o que os outros pensam e quem nós realmente somos. É hora de parar de mendigar por aceitação e começar a governar o único território que realmente lhe pertence, a sua mente. O medo constante de ser julgado, ridicularizado ou cancelado nas arenas públicas modernas cria uma existência que os estoicos identificariam como puramente cenográfica. Muitas pessoas passam a maior parte do tempo atuando em um palco invisível, moldando suas palavras e ações para evitar qualquer conflito com o consenso do grupo, o que resulta em uma vida sem substância, onde o protagonista é apenas uma marionete das tendências do momento. Epicteto ensinava com clareza que se você coloca a sua felicidade em algo que depende da vontade de terceiros, como a sua reputação ou o status social, você está condenando a si mesmo a uma miséria perpétua. A opinião alheia é o que ele classificava como um indiferente, algo que pode ser preferível se for positivo, mas que é, em última análise, um ruído irrelevante que não possui o poder de alterar a qualidade moral da sua alma. A inversão lógica necessária para a sua libertação começa com um questionamento brutalmente honesto. Por que você dá tanto peso ao julgamento de pessoas cujas vidas você, se tivesse a escolha, não gostaria de ter? Existe uma incoerência profunda em permitir que indivíduos sem disciplina, sem valores sólidos ou sem paz interna, ditem o que é certo ou errado para a sua trajetória. Se você não pediria conselhos financeiros ou de vida a uma determinada pessoa devido à evidente desordem na realidade dela, por que aceitaria a crítica ou o olhar de desaprovação dessa mesma pessoa como uma verdade sobre você? O desapego real nasce da percepção de que a maioria absoluta das pessoas não está, de fato,
pensando em você ou analisando seus passos. Elas estão ocupadas demais, afogadas em suas próprias inseguranças, pensando no que os outros pensam delas. O mundo social é muitas vezes um círculo vicioso de inseguranças, onde ninguém é verdadeiramente o mestre e todos são simultaneamente prisioneiros e guardas uns dos outros. A prática estoica nos convida a sair desse espetáculo feito para cegos, onde todos buscam ser vistos, mas ninguém realmente enxerga. Quando você compreende que o julgamento alheio é apenas uma projeção das limitações e preconceitos de quem julga, você retoma o poder sobre a sua própria narrativa. A paz de espírito surge no exato instante em que você percebe que não precisa de uma plateia para validar a sua existência. Você é o arquiteto da sua honra. E a opinião do mundo, por mais barulhenta que seja, nunca terá massa física suficiente para esmagar um homem que decidiu ser fiel apenas à sua própria razão. Sentir que a sua paz depende de um elogio ou de um olhar de aprovação é o mesmo que entregar o comando da sua vida a um tribunal público instável e caprichoso. Para os estoicos, a mente é a sua cidadela interior, o único lugar no universo sobre o qual você detém soberania total e absoluta. No entanto, quando você se permite ser afetado pelo que os outros dizem, você está, na verdade, escancarando as portas dessa fortaleza e permitindo que qualquer desconhecido entre, pise nas suas flores e destrua o jardim que você levou anos a cultivar. A sua estabilidade emocional torna-se, assim, refém do humor de pessoas que muitas vezes nem sequer se importam com o seu bem-estar. A mudança de mentalidade necessária para a alforria da alma exige que você entenda que o único respeito que deve ser buscado com fervor é o seu próprio respeito diante do espelho da sua consciência. Se você deita a cabeça no travesseiro ao fim do dia e sabe que o seu caráter está intacto, que você agiu com justiça e que não traiu os seus princípios, o que o mundo grita lá fora não passa de um eco sem poder. O tribunal público pode condená-lo, ridicularizá-lo ou ignorá-lo, mas nada disso tem a capacidade real de mudar a sua realidade interna ou de diminuir a sua virtude. Imagine um ator que, no meio de uma peça importante, decide parar a sua performance apenas porque um espectador na terceira fila fez uma cara feia ou bocejou. Ao fazer isso, ele não apenas perde o papel e a dignidade, como também trai todos aqueles que estavam lá para ver a sua arte. Da mesma forma, não pare a construção da sua vida, nem mude o seu roteiro pessoal por causa da plateia, pois ela é volátil e, em breve, estará a observar outro espetáculo. A soberania interna significa que você é o único juiz qualificado para avaliar o seu progresso. Quando você depende da aprovação externa, você torna-se um mendigo de migalhas emocionais, sempre à espera de que alguém confirme que você é bom o suficiente. O estoicismo ensina-nos a erguer muralhas tão altas que nenhum insulto possa saltar e nenhuma lisonja possa penetrar sem o crivo da nossa razão. A sua cidadela interior deve ser um refúgio de lucidez onde a opinião do mundo é processada apenas como informação bruta e nunca como um veredito sobre o seu valor. Lembre-se, o que os outros pensam de si é um problema deles, não seu. A sua única obrigação é manter a ordem dentro das suas próprias muralhas e garantir que a sua bússola moral nunca aponte para fora em busca de direção. A paralisia pela análise é uma das formas mais comuns de sabotagem pessoal. Você deixa de iniciar um projeto, interrompe um treino ou adia uma mudança vital por um medo quase infantil do que vão dizer. Para combater essa inércia, os estoicos utilizavam o conceito de asqueses, ou desconforto voluntário, que consiste em treinar a mente para suportar situações adversas antes que elas ocorram de fato.
Marco Aurélio e Sêneca sugeriam que, periodicamente, deveríamos nos colocar em situações que nos tornassem alvo de olhares ou julgamentos triviais apenas para testar a nossa resistência e fortalecer a nossa imunidade à opinião alheia. O objetivo não é ser excêntrico por vaidade, mas sim provar para si mesmo que o julgamento dos outros não possui massa física. Ele é incapaz de ferir a sua carne ou de corromper a sua alma, a menos que você decida por vontade própria agarrar esse julgamento e apertá-lo contra o peito. O treino do desprezo saudável começa nas pequenas fissuras da sua rotina. Experimente usar uma peça de roupa que você genuinamente gosta, mas que sabe que foge do padrão esperado pelo seu círculo social. Ou então, tenha a coragem de sustentar uma verdade impopular em uma conversa de mesa de bar, sem recuar diante do silêncio desconfortável que possa surgir. Nessas experiências controladas, você sentirá a onda de desconforto do julgamento alheio batendo contra você, mas perceberá com um alívio libertador que no final do experimento você continua vivo. O sol continua a brilhar e o seu caráter permanece exatamente o mesmo. A opinião do outro é como um vento que passa. Ela pode até fazer barulho nos seus ouvidos, mas só pode derrubar a sua casa se as fundações da sua autoconfiança forem feitas de areia. Esse treinamento cria uma musculatura emocional que será indispensável nos grandes combates da vida. Quando você se acostuma a ser o centro de olhares de reprovação por coisas pequenas, você desenvolve a coragem necessária para tomar decisões grandiosas que a maioria das pessoas jamais teria a audácia de tentar. O desprezo saudável é a percepção de que a maioria das críticas nasce da ignorância, do tédio ou da projeção das falhas de quem critica. Ao se expor voluntariamente ao ridículo ou ao estranhamento, você retira das mãos do mundo a arma do cancelamento e da humilhação. Você se torna um homem que age por convicção técnica e moral, e não por conveniência social, transformando o que antes era um medo paralisante em um combustível silencioso para a sua própria evolução. Uma das dores mais profundas e inúteis que carregamos é a crença de que o que pensam de nós hoje terá qualquer relevância daqui a 10, 50 ou 100 anos. Vivemos como se as críticas e os olhares de desaprovação fossem monumentos de pedra, quando, na verdade, eles são apenas fumaça ao vento. Sêneca, com a sua perspectiva aguçada sobre a brevidade da existência, lembrava constantemente que todos aqueles que te julgam hoje estarão mortos em breve, e você também seguirá o mesmo caminho. Estamos todos caminhando em um corredor estreito em direção ao fim inevitável. Quando você coloca a opinião alheia sob a luz fria do memento mori, percebe a escala ridícula da sua preocupação. Você está entregando a sua paz de espírito a pessoas que, dentro de poucas décadas, serão apenas poeira e esquecimento, assim como você. O choque de realidade que o estoicismo propõe é um convite à urgência. Você realmente vai gastar os seus poucos, preciosos e incertos anos de vida tentando agradar fantasmas em potencial. A grandeza humana nunca nasceu da concordância cega ou da busca por ser palatável à massa, mas sim da coragem solitária de seguir a própria razão, mesmo quando o mundo inteiro aponta o dedo e clama pelo seu erro. Aqueles que hoje o criticam por ser diferente ou por buscar um caminho de excelência são os mesmos que o tempo apagará sem deixar rastro. Por outro lado, o homem que vive de acordo com a própria natureza deixa um legado de integridade que, embora possa não ser aplaudido no presente, permanece sólido na estrutura do seu próprio ser até o último suspiro. No seu leito de morte, a última coisa que passará pela sua mente será o arrependimento por não ter sido popular o suficiente em uma rede social ou por não ter recebido a aprovação de colegas de trabalho medíocres.
O que realmente pesará na balança final será a dor de não ter tido a coragem de viver sob as suas próprias regras e de ter permitido que o medo do julgamento alheio sufocasse os seus sonhos e a sua voz. A opinião dos mortos e daqueles que em breve serão mortos não tem o poder de validar ou destruir a sua jornada. A única aprovação que importa no momento final é a da sua própria consciência, que perguntará se você foi o protagonista da sua vida ou apenas um figurino decorativo na vida dos outros. A jornada para deixar de se importar com o julgamento alheio não é um ato de rebeldia infantil ou de isolamento social, mas a forma mais elevada de alforria que uma alma pode conquistar. Importar-se excessivamente com o que os outros pensam é, sem dúvida, a forma mais barata e voluntária de escravidão moderna, pois você entrega o chicote nas mãos de terceiros e se castiga sempre que não atende às expectativas de uma massa confusa e instável. O homem que segue a filosofia estoica não se torna um eremita insensível, mas sim um indivíduo que só responde ao Tribunal Supremo da sua própria consciência. Ele entende que a sua liberdade começa onde termina a sua necessidade de ser compreendido por quem não compartilha dos seus valores. A reflexão final que você deve carregar é que, se você busca a aprovação de todos, você acabará sem a aprovação de ninguém, e o que é pior, sem a sua própria. É um preço alto demais tentar ser amado por quem você finge ser, enquanto o seu eu real permanece sufocado e escondido por trás de máscaras sociais. Escolha a liberdade de ser odiado pelo que você é, do que a prisão de ser amado por uma mentira. Quando você para de mendigar validação, você descobre uma força interna que nada pode abalar, pois a sua autoconfiança deixa de ser um castelo de cartas soprado pelo hálito dos outros e se torna uma montanha de granito que o mundo pode até contornar, mas jamais mover. Qual decisão crucial você está adiando agora apenas por medo do que os outros vão pensar? Saiba que esse medo é a única coisa que separa você da vida que você foi feito para viver. Declare a sua independência hoje mesmo e não permita que o ruído das opiniões alheias abafe a voz da sua razão. Escreva nos comentários: "Eu sou o meu único juiz", para selar este compromisso de soberania interna, e deixe o seu like se este alerta te ajudou a enxergar as suas algemas. Subscreva o canal para continuar fortalecendo a sua cidadela interior. E lembre-se, no fim das contas, a única pessoa que você precisa impressionar é aquela que te encara de volta no espelho todas as manhãs.